Dê crédito ao Trump pelo que ele está fazendo aqui. Eles fecharam o estreito. Depois a gente impôs um bloqueio que cortou 100% das exportações deles. Agora ele tomou mais uma atitude agressiva para reabrir o estreito. E eu acho que é mais provável do que não que a gente volte a operações de combate para acabar com esses caras de uma vez por todas. Acabar com esses caras de uma vez por todas. Finish these guys once and for all. I'm gonna be tough. I'm gonna be hard. Eu vou ser duro, vou ser firme e vou mostrar para eles como é que se faz. Já estou de saco cheio desse tipo de arrogância, de prepotência, de pompa. Cansei disso. Dá pra ver que eu tô um pouco irritado hoje de manhã, bem no comecinho de uma segunda-feira. Não era pra ser assim. Talvez eu só precise desabafar, e é por isso que a gente tá aqui. Mas eu vejo isso o tempo todo. Muita gente repetindo aquela frase, terminar o trabalho. Tentando incentivar o presidente Trump a voltar pra guerra, depois que a gente começou esse cessar-fogo, depois de mais ou menos 40 dias de conflito. E eles dizem, quer saber? Vamos voltar lá e resolver de vez. É só jogar um monte de bombas e pronto, acaba tudo. Vou te dizer um dos motivos pelos quais eu tô tão irritado. E não é só por causa das evidências físicas de que isso não vai funcionar, o que já seria suficiente. O que me irrita ainda mais é que todas essas pessoas que dizem isso nunca fazem o que seria lógico e racional, explicar como é que isso vai funcionar. E não é só o Jack Keane, mesmo que a gente mostre muito ele. Eu provavelmente poderia ter mostrado meia dúzia de vídeos só dele nas últimas semanas. Mas, claro, também tem caras como o Lindsey Graham. O Graham pede para o Trump terminar o trabalho com o Irã, depois de se coordenar com o Benjamin Netanyahu. Aí eu te pergunto, de quem você acha que ele está cuidando dos interesses? Não é só o Jack Keane. Tem também um monte de organizações envolvidas nisso. Aqui está do AEI, o American Enterprise Institute. Concluam o trabalho no Irã. FDD, Foundation for Defense of Democracies. Eu sempre esqueço o que significa. FDD, concluam o trabalho. Por que meia guerra com o Irã é o resultado mais perigoso? Yoav Gallant, ex-ministro da Defesa de Israel. Dá pra ver que tem uma conexão constante aqui. Concluam o trabalho. Aí aparecem vários outros nomes. Mike Pompeo, concluam o trabalho. Keith Kellogg, concluam o trabalho. O próprio Trump avisa, Irã, eu vou concluir o trabalho. E também tem os jornais. Wall Street Journal, concluam o trabalho. New York Times, concluam o trabalho. Washington Post, na única ação militar deles, bom, acho que eles não receberam o memorando com a frase exata, mas deu para entender a ideia. Eles continuam dizendo as mesmas coisas. Qual é o tema em comum aqui? Uma sede por guerra. Agora, era para já terem caído na real com tudo isso. É como um grupo de caras indo para uma festa de fraternidade ou para um bar numa sexta-noite. Todo mundo bebe demais, fala um monte de besteira, se gaba de várias coisas movidas por testosterona, e aí acorda no sábado de manhã, de ressaca, e percebe que nada do que disse na noite anterior dá para cumprir. Opa, ferrou. Aí pensam, talvez seja melhor voltar atrás em algumas dessas falas. É isso que normalmente acontece quando a pessoa é arrogante demais. Cheia de si, fala um monte de bravata, e depois não consegue sustentar o que disse. É isso que aconteceu aqui, só que muito mais importante do que uma ressaca idiota. Aqui, esses caras, especialmente o Jack Keane, ficaram fazendo lobby comigo. O Jack Keane e o Lindsey Graham, em particular, quer dizer, esses dois são os maiores entusiastas do Yoav Gallant e do Benjamin Netanyahu nos Estados Unidos, embora tivesse vários outros também, como Keith Kellogg, por exemplo. Mas todos eles, nas semanas e meses antes dessa guerra começar, estavam implorando por Trump ir. Quantas vezes você viu aquela outra frase? Tinha uma que circulava muito, que eu podia ter usado várias vezes. Eles estão mais fracos agora do que nunca. Lembra dessa? Essa ideia começou a aparecer com força em janeiro. Na verdade, desde dezembro do ano passado, até o início dessa guerra. E tem gente que voltou a falar disso agora, recentemente. Acho que foi o Keith Kellogg quem disse. Eles estão mais fracos do que nunca.
E aí vem todo esse papo de que, depois de tudo que fizemos contra eles, é só apertar um pouco mais, usando a mesma lógica que já deu errado antes. Agora, o que devia ter sido dito é o seguinte: tá bom, Jack Keane, Lindsey Graham, o Trump ouviu vocês. Ele fez exatamente o que vocês sugeriram no dia 28 de fevereiro, mesmo tendo uma oportunidade de ouro para um acordo negociado que teria sido uma vitória enorme para ele. Mas esquece isso, né? Ele não ouviu os negociadores. Ele não ouviu a diplomacia. Ele ouviu vocês. E o que a gente conseguiu com isso? 40 dias de fracasso. Em 47 anos de história do Irã, eles nunca tinham tido controle físico do Estreito de Hormuz, estrangulando todo o sistema global de energia. Isso nunca tinha acontecido. Até a gente decidir ouvir esses caras e começar uma guerra. E o que mais aconteceu? A gente derrubou o regime? Não. A gente assassinou o líder supremo deles e um monte de outras pessoas. Generais, diplomatas, todo tipo de gente. Eles substituíram todos. E um dos motivos pelos quais conseguiram fazer isso, pessoal, é porque o Irã não é burro. Mesmo que aparentemente gente como Jack Keane e outros achem que o povo americano é burro, mas os iranianos não são. Então eles viram os ventos da guerra, os tambores da guerra batendo. Eles sabiam o que estava por vir. Já tinham planos. Promoveram esses planos, tornaram tudo público e disseram: olha, se a gente for morto... Porque eles sabem como os israelenses operam, sabem que eles gostam de assassinar pessoas, já que vários deles foram mortos por gente dos Estados Unidos. O próprio Trump, claro, mandou matar Soleimani em 2020. Então eles sabiam o que vinha pela frente e tinham um plano de ação. Disseram: temos 3 ou 4 níveis de substituição em cada posição. Então, se vocês eliminarem alguns de nós, o próximo já assume o lugar, porque temos um sistema de governo. Não é um culto à personalidade. Tipo, talvez com o Saddam Hussein. Era um sistema que já estava montado, que ia sobreviver a todo mundo, e eles tinham um plano para isso. E como eles mesmos disseram, quando a gente começou a assassinar essas pessoas, o plano entrou em ação. As pessoas simplesmente assumiram os cargos seguintes, e o governo continuou funcionando sem interrupção. Então a gente não conseguiu uma mudança de regime. Outras coisas que foram ditas: vamos destruir a marinha deles, vamos destruir a capacidade de lançar mísseis de longo alcance, vamos destruir a capacidade de apoiar seus aliados, e claro, vamos destruir o programa nuclear deles. Mesmo que supostamente a gente já tivesse feito isso no ano passado. Mas enfim, foi isso que eles disseram. Todas essas coisas. O que a gente conseguiu, afinal? O regime continua lá. A maioria dos mesmos líderes continua no poder. A gente até trocou um Khamenei por outro. Mas o presidente Pezeshkian continua no cargo. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, continua no cargo. O presidente do parlamento iraniano, Ghalibaf, também continua no cargo. Então, na prática, a gente não conseguiu nada disso. Tá, a marinha. Ah, essa sim. O presidente Trump vive mostrando aquela foto no Truth Social, do fundo do mar, com um monte de navios iranianos, bandeiras e tudo mais. E ele se gaba. Acho que são 158 navios que a gente afundou. E tem verdade nisso. Teve mesmo um monte de navios que foram parar no fundo do estreito, no Golfo Pérsico, no Golfo de Omã, em vários lugares diferentes. Mas os navios que ele destruiu, e que o CENTCOM mostrou em looping infinito, com todas aquelas explosões que parecem impressionantes para o público civil, não são a parte realmente importante da marinha deles. Aqueles eram navios mais antigos, maiores, que já não servem para muita coisa. Por isso, eles nem estavam no mar, mesmo em tempo de guerra. A maioria estava atracada. Acho que tirando aquele navio que voltava do leste, que fazia parte de um exercício naval e que a gente afundou com um submarino, todo o resto que você viu estava no porto. Estava atracado ou em cima de uma carreta, algo assim. Esses são os navios que eles não estão usando. E tem um motivo para eles estarem expostos daquele jeito.
Os que realmente importam, os que podem afetar o tráfego no estreito, são esses barcos rápidos, essas lanchas de alta velocidade e também os drones de superfície e os drones subaquáticos. Esses são os que, na marinha deles, fazem diferença. E, na verdade, eu até esqueci de postar uma foto disso, mas no fim de semana eles colocaram nas redes sociais que, em Teherã, teve um grande comício a favor do governo. Isso mostra bem como todas aquelas mentiras que a gente contou, dizendo que eles eram fracos, que bastava pressionar e armar a oposição, e pronto. Pois é, agora todo mundo sai às ruas quase toda noite para apoiar o regime. Parabéns, General Keeney. Parabéns, General Kellogg. Vocês conseguiram exatamente o que pediram com essa guerra e produziram o oposto do que prometeram. Isso continua acontecendo. Mas no último comício dos Nats, eles aparentemente apresentaram uma nova categoria de lancha de alta velocidade, com tubos de lançamento de mísseis de cruzeiro antinavio em cima. Não dá pra dizer se é legítimo ou não, mas o que eu posso afirmar é que é tipo um toma na cara. Eles sabem que a gente tem cobertura por satélite em todo lugar. Sabem que temos drones voando por toda parte e o pessoal estava em volta, empolgado. Ah, que ótimo, Gary! Você é demais. Tá ali, dá pra ver. Aquela caixa do lado esquerdo é um compartimento de míssil de cruzeiro. É um tubo de lançamento de míssil antinavio. Então é como se eles estivessem dizendo, quer encarar? Vai lá, a gente desafia você. Mas são essas coisas que realmente importam. E o Gary já mostrou para vocês antes aqueles bunkers subterrâneos, cheios, fileira após fileira, desses barcos velozes. E a gente já viu isso. Quando eles querem, tiram os barcos de lá e cercam os navios no Golfo. É assim que eles mantêm o controle. Então, quando ele diz que se a gente tiver, e quando todos esses caras forem ativados, o Trump disser vamos começar a guerra, eles prometeram que iam destruir a Marinha. Mas a Marinha praticamente não foi atingida. Segundo alguns relatos, eles tinham mais de 3.000 desses barcos. Então, por mais que a gente tenha conseguido destruir alguns, o número está longe do total que eles têm em operação. Ou seja, a capacidade deles continua praticamente intacta. E claro, o Gary está mostrando para vocês imagens dessas instalações subterrâneas. A gente não precisa nem te contar como estão as fábricas de mísseis deles. A gente não consegue destruir essas coisas. Então, eles ainda têm tudo isso. Não acabamos com a marinha deles. Não destruímos os mísseis. E claro, tem a questão dos grupos aliados. Eles ainda apoiam o Hezbollah no Líbano, e principalmente os Houthis lá no Iêmen. Tudo isso continua acontecendo. Na verdade, e já vamos chegar nesse ponto, os problemas com o Hezbollah no Líbano são uma parte enorme da dificuldade para encerrar essa guerra. Algo que também não conseguimos resolver. E tem outra coisa, esse papo de poeira nuclear, ou seja, lá como o Trump chama, o material reprocessado, os 60%, 20% e várias outras categorias de coisas. E o Red diz, a gente não tá fazendo isso. E você vai fazer o quê? Tá entendendo o que eu quero dizer? Porque a gente começou essa guerra, mas não tem como terminar. E tudo isso foi o resultado fracassado dos primeiros 40 dias. E por quê? O Gary acabou de mostrar uma imagem para você. Mas olha essa aqui. Essa mostra que todo o lado oeste do país é coberto por uma série de cadeias de montanhas, ou seja, é praticamente impenetrável para um exército. Então, mesmo que a gente tivesse um milhão, 1,5 milhão de soldados, o que a gente não tem, nem somando todos os nossos aliados, seria literalmente suicídio tentar avançar, tentar atravessar essas montanhas, porque elas dão todas as vantagens para a defesa. E claro que eles sabem. Eles têm mais ou menos 1 milhão de militares em diferentes níveis das forças ativas. O Basij, o Exército Regular, a Guarda Revolucionária, algumas milícias. E agora, com a mobilização, aparentemente milhões a mais. E nem é preciso ser especialista para se defender bem nesse tipo de terreno montanhoso, quando o seu país está sendo invadido. Por isso a gente não fez isso. Esse é um lado da questão. E aí, claro, tem aquelas fábricas subterrâneas de mísseis de que a gente falou,
Essa aqui é uma imagem de uma delas. Dá para ver que é especificamente a fortaleza de granito de Yazd, que nós já atacamos várias vezes, mas nunca conseguimos concluir o trabalho. A gente não conseguiu avançar por causa dessas montanhas. Simplesmente não dá para penetrar tão fundo assim. Então isso aqui é, digamos, dentro de uma dessas montanhas, e não tem como entrar lá. É uma montanha. Enquanto isso, o que mais a gente tem feito aqui? Veja, o IRGC, isso é de hoje. O IRGC tem acesso a 50 das 69 entradas de túneis atingidas pelos Estados Unidos. Eles tinham, pelo que foi divulgado, 33 dessas chamadas cidades de mísseis e variações delas ao longo da costa. Há ainda várias dezenas em outras partes do país, e provavelmente a gente nem sabe onde todas ficam, mas sabemos onde várias delas estão. E como a gente já sabia, por imagens de satélite e outras fontes de inteligência, a gente sabia onde ficavam os túneis de saída. Então continuamos atacando esses pontos. Mas veja só, até hoje, 50 dos 69 que atingimos, estou falando só dos que a gente conhecia e atacou, não dos que nunca identificamos, estão operando de novo. E o Irã simplesmente recuperou o acesso usando escavadeiras comuns. Ou seja, tudo isso que se faz com armamento de alta tecnologia e mísseis que custam milhões de dólares. Eles chegam com uma escavadeira, limpam a área e colocam tudo para funcionar de novo. A ameaça representada pelos mísseis do Irã está sendo subestimada, considerando o número pequeno de mísseis interceptores disponíveis para os Estados Unidos. O Irã ainda tem cerca de 1.000 mísseis guardados em locais subterrâneos. E pelo que me disseram pessoas que têm acesso a parte da nossa inteligência, esse número está muito subestimado. A guerra mostrou que os Estados Unidos não conseguem destruir as capacidades de mísseis do Irã. A gente simplesmente não consegue fazer isso. E aí tem outro problema. Já falamos sobre isso antes também. Os Estados Unidos vão precisar de anos para repor os estoques de armas avançadas que usamos nos primeiros 40 dias. Então veja, todos aqueles caras que fizeram lobby e praticamente imploraram para o presidente Trump entrar em guerra, ele ouviu eles. Ouviu sim. A gente fez isso com tudo que tinha. Usamos uma parte enorme dos nossos mísseis mais importantes, especialmente os JASSM, que são mísseis de cruzeiro de longo alcance, os Tomahawk, os interceptores THAAD e os interceptores PAC-3. Essas são as 4 categorias mais importantes, tanto para ataque quanto para defesa. E a gente gastou uma parte gigantesca deles para não conseguir nada. E agora, essas mesmas pessoas, o Lindsey Graham, todas essas organizações, o Mike Pompeo, esses veículos de imprensa, ainda querem dizer, volte lá e termine o trabalho, senhor presidente. E o que eles nos devem, e o que eu estou exigindo, se você quer falar do FDD, do IAI, do Mike Pompeo, especialmente ele, que tem estado bem ativo ultimamente, ou do General Keeney, do General Kellogg, cada um de vocês, todos vocês, devem isso ao povo americano. Dizer algo como o seguinte: eu recomendo que a gente volte lá e diga ao presidente Trump para terminar o trabalho. E aqui está o que vai ser diferente desta vez. Em vez de usar só os mísseis JASSM e Tomahawk, e talvez mais 2 ou 3 outros mísseis de longo alcance que temos, vamos usar outras categorias também. Vamos lançar alguns dos outros, porque temos vários tipos e categorias diferentes de mísseis. Mísseis lançados do ar, e também alguns lançados do solo. Nós vamos entrar com aqueles. E esses mísseis têm capacidade X, Y e Z. O poder de impacto é esse. O poder de penetração é aquele. E isso vai ser diferente da primeira rodada. Então, mesmo que a gente volte a bombardear essas mesmas montanhas aqui, desta vez vai ser diferente. E o resultado também vai ser diferente, porque é aí que eles entram para completar a história. Eu não vou completar, porque não há fatos para isso. Mas é isso que eles nos devem. Eles nos devem dizer, tudo bem, vamos usar outro tipo de armamento, que vai ter um resultado diferente. E essas 33 bases
essas 33 cidades de mísseis vão ser destruídas desta vez, quando não foram da última. Will be obliterated this time when they weren't last time. And by the way, some of these bases are designed to Aliás, algumas dessas bases foram projetadas para resistir a armas nucleares. Então, mesmo que ele diga que vai passar de mísseis de cruzeiro convencionais para armas nucleares, isso nem vai destruir essas bases. Ou seja, vai ter que pensar em algo melhor do que isso. E depois vai ter que explicar por quê, mesmo com a maior parte da marinha deles ainda submersa ou escondida nesses bunkers, que podem sair quando quiserem, porque tem vários pontos de acesso, e mesmo depois de a gente ter gasto uma parte enorme dos nossos estoques nacionais da última vez, agora a gente conseguiria fazer de novo. E aí? we'll be able to do it. And what? How are you going to say we're not going to burn through even more? Como é que você vai dizer que a gente não vai gastar ainda mais do nosso estoque? Porque você precisa conseguir dizer de forma convincente que para eu voltar lá e para o presidente Trump voltar e fazer o que eu estou defendendo, isso vai consumir mais ou menos essa porcentagem do que ainda temos. E que dessa vez vai dar certo, diferente das outras tentativas. Então, no fim das contas, a gente vai eliminar todos os mísseis deles, vai destruir toda a marinha e vai deixar o governo deles inoperante, de modo que não tenham outra opção a não ser se render para a gente. E eles não vão mais conseguir controlar o Estreito de Hormuz, porque nós vamos... Entende o que eu quero dizer? Você tem que fazer tudo isso. E essa mentira, e não tem um jeito mais gentil de dizer, é uma mentira categórica quando disseram: ah, sabe o quê? A gente conseguiu 70% deles na primeira vez, depois paramos, e agora é só voltar e pegar os últimos 25% ou 30%. Vai dar tudo certo. Isso é uma mentira categórica. Militarmente, eu sei disso com certeza. Mesmo que eu não tivesse ouvido nada, dá para fazer a análise normal. Qualquer pessoa racional consegue. Mas eu sei que nossos líderes mais experientes disseram à Casa Branca: não reiniciem a guerra, porque não existe um objetivo militar alcançável. A gente não vai ter um resultado diferente nos próximos 40 dias do que tivemos nos primeiros 40, a não ser queimar ainda mais recursos. Olha, os iranianos sabem de tudo isso. Tem um motivo para eles estarem tão cheios de si aqui. A gente vai falar sobre isso no programa das 11, daqui a mais ou menos 40 minutos, com o Patrick Henning. Então vamos discutir o que eles estão dizendo, porque o que foi dito durante a noite e hoje de manhã mostra que eles sabem o que estão fazendo. Mostra que conseguem fazer uma análise básica, que leem as manchetes e que têm informações para entender tudo isso. Eu só aponto para as capacidades ou limitações deles. E eles percebem que se a gente voltar a esse ponto, eles ainda têm ferramentas, armas e alvos para atacar que não usaram até agora e que seriam catastróficos para o nosso país. E olha, no fim das contas, toda guerra é sobre a capacidade econômica que você tem para sustentar uma guerra. E se a gente não agir agora, o Irã tem a capacidade, que ainda não tentou usar, de causar uma catástrofe, de abrir uma cratera, de minar as bases da nossa democracia e da nossa economia. E o que sustenta tudo isso é o acesso a petróleo bruto em grande quantidade e a baixo custo. A nossa economia simplesmente não funciona. A gente não consegue gerar PIB se não tiver energia suficiente a preços acessíveis. E precisa das duas coisas: energia em quantidade e com preço que caiba no bolso. Se faltar energia, ou se o preço ficar alto demais, você destrói a demanda. É assim que se chama. Você destrói a atividade econômica. É uma correlação direta. Não dá para ter produção de PIB sem petróleo barato no nível adequado. E se esse nível cair, digamos 10 ou 12%, a sua produção econômica também cai 10 ou 12%. E isso significa, repita comigo, uma depressão. Eles têm isso sobre nós e sabem que têm a capacidade de nos atingir dessa forma. Então essas pessoas, vamos pegar como exemplo Lindsey Graham, Jack Keane, o IAE, o FDD, Yoav Gallant, o New York Times, a Fox News, desculpa, esse é o Keith Kellogg, Mike Pompeo,
o próprio Trump, o Wall Street Journal, o New York Times, o Washington Post, todos vocês, e muitos, muitos outros. Tem uma porção de outros nomes que eu poderia citar, que estão sempre indignados. Cada um de vocês deve ao povo americano uma explicação. Como é que, militarmente, vocês acham que podemos vencer agora, quando não vencemos da primeira vez? E como é que vamos evitar que o Irã sabote a nossa economia, a ponto de nos derrubar, e nem sequer permitir que a gente continue se defendendo de forma adequada? Muito menos vencer essa guerra. E aliás, tem essa situação se formando entre a Ucrânia e a Rússia, que pode explodir a qualquer momento. E a gente sempre tem desafios na Ásia, no Mar do Sul da China, e em outros lugares onde temos muito poder de combate, mas pouca capacidade de mísseis. E é isso, poder de mísseis e poder de drones são as duas coisas que mais importam em qualquer guerra moderna. E estamos num nível crítico na quantidade de tudo isso. E dá para colocar tudo a perder, porque se a nossa economia for destruída, pessoal, não vai dar para reconstruir essas capacidades num prazo razoável. Enquanto isso, todos os nossos principais adversários conseguem. É isso que a gente precisa entender. Então, toda vez que, daqui para frente, você ouvir um desses caras dizendo termine o trabalho ou volte para a guerra, preste atenção e diga, tá bom, então me explique, Sr. Pompeo. Me explique, Senador Graham, General Kane, General Kellogg. Como é que isso vai funcionar? Como vocês vão lidar com o que os iranianos vão fazer? Porque se vocês não conseguem fazer essas duas coisas e ainda defendem voltar para a guerra mais uma vez, quando a gente já tem um resultado concreto que deu errado, e todos os motivos pelos quais vai dar errado de novo, que eu estou mostrando aqui para você, então isso é simplesmente má conduta. E é alguém que, pelas próprias palavras, está sabotando o nosso país. Querendo ou não, esse vai ser o resultado. Então tenha cuidado com esse tipo de gente, ou talvez fique irritado, como eu estou hoje de manhã. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê de novo em mais ou menos 30 minutos com o Patrick Kennington, às 11 da manhã. Vamos falar sobre o que está acontecendo no Irã hoje, e você vai entender, mesmo antes da conversa, por que eles estão um pouco confiantes, talvez até arrogantes, no que estão dizendo. É porque sabem que podem sustentar o que falam. Te vejo lá, no Daniel Davis Deep Dive. E você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque eu detesto encher você de propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda esse episódio para alguém de quem você gosta. And send this to somebody you care about.